Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez, só passando algumas orientações antes que façamos a nossa prece, né? Antes de fazermos a prece, gostaria de passar algumas orientações para vocês aí. A primeira delas é o seguinte: colocarem suas garrafinhas de água para ser fluidificada. A minha já está aqui, ó. Tá bom? Para ser fluidificada. Se alguém não tiver uma garrafinha, pode colocar um copo de água para ser fluidificado, tá bom, gente? Elevar os pensamentos, né? Manter agora os pensamentos elevados para a gente aprender um pouco mais, nós nos educarmos mais, porque quanto mais nos educarmos, mais alcançamos a evolução, mais podemos nos postar ou nos colocar perante Deus. Correto? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior. Eu queria até pedir uma coisa também, gente. Pedir a vocês, ao pessoal, para seguir os canais da casa, tá? Os canais da casa. As lives são segundas e quintas, às 20h30, e aos domingos, às 18h. Nas terças, curso dos 15 princípios básicos, tema evolução, toda terça, às 20h30. Tá ok? Vamos aproveitar a oportunidade, gente, elevar os nossos pensamentos nesse instante a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, para aproveitar esse tempo para nos educar o nosso espírito, educar o nosso corpo. Correto? Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, agradecemos ao Senhor essa oportunidade, Senhor, de nos colocarmos diante do Senhor em pensamento, em palavras, colocar todo o nosso corpo, todo o nosso ser, todo o nosso espírito, Senhor, envolvidos nessa tarefa sublime, que é a tarefa de nos educar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade, Senhor, que tivemos nesse dia de dar um pouquinho de nós, de podermos praticar um pouquinho de amor, um pouquinho mais. Jesus amado, Jesus querido, ilumina a todos nós, Senhor, nesse instante. Fluidifica a água aqui diante de cada um de nós, para que ela possa ser benéfica não só para o nosso corpo, mas também para o nosso espírito. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ainda estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por nesse exato momento ainda estarmos aqui. Dificuldades vieram, turbulências se passaram, mas ainda estamos aqui. E queremos nos apresentar diante do Senhor, perante o Senhor, com nossos corpos, com o nosso corpo espiritual, totalmente santificado, em estado angelical, agradecendo, amando, adorando o Senhor no trabalho para com os nossos irmãos. Jesus amado e querido, muito obrigado, que assim seja, Deus. Meus irmãos, o nosso tema é perante Deus. É um tema muito forte, muito envolvente. Para entrarmos nesse tema, precisamos de dialogar algumas coisas, de entender algumas coisas. E delas que a gente sabe, Deus todo mundo concorda com isso, Deus é soberano, Deus é justo
Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Todos nós concordamos com isso, ok? Beleza. E aí, nós sabemos que Deus é Deus. Nós somos criaturas, somos espíritos criados simples e ignorantes, e que vamos com o tempo nos aperfeiçoando, nos moldando a sermos perfectivos, ou seja, podemos ser ao longo do tempo nos tornando perfectivos, nos tornando não perfeito, porque perfeito é só Deus, mas podemos alcançar o estágio angelical. E aí, antes disso, a gente lembra Jó, ele por um tempo, por um momento, Jó falou com Deus assim: Deus, desce daí, vem para cá para a gente conversar. E aí Deus responde para Jó, em capítulo 38 de Jó, ele fala assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Por que desse versículo? Porque muitas das vezes queremos indagar o que é Deus. Queremos indagar por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo, por que é isso. Emmanuel nos fala isso no livro Fonte Viva. Ele vai abordar isso no capítulo 164. Ele fala assim, para Jesus a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Só que nós muitas das vezes agimos como Jó. Fazemos contendas e altercações. Quem lê o livro todo de Jó vai ver que em um certo momento ele começa a interpelar Deus, a intercalar perguntando: Deus, por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? E muitas das vezes agimos assim. Então Deus entra em Jó, né? Deus fala aqui em Jó capítulo 38, ele diz: disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Olha que interessante o versículo de Jó, capítulo 38, versículo 1 a 4, mas segue, viu? É Deus fazendo algumas perguntas para Jó. Onde você estava? O que você estava fazendo quando eu estava fazendo isso? É Jó diante tendo uma conversa com Deus, e Deus também tendo essa via dupla. Porque a conversa com Deus, o estar perante Deus, precisa de ter uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu tenho que ouvir. Ou eu silencio para eu poder ouvir também o silêncio de Deus. E aí, a gente tem que entender primeiro, porque quando a gente quer indagar Deus, a gente quer estar perante Deus, a gente quer estar cheio de perguntas, cheio de dúvidas. E aí, a gente vai para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na pergunta número... Só um instantinho, gente. Na pergunta número 10, pergunta o seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Olha que bacana, pergunta. Não. É um sentido que lhe falta. Aí eu vou voltar em Emmanuel. Olha o que Emmanuel está falando. Olha, Emmanuel falando da comparação de Jesus.
ele fala assim, ó. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Olha para você ver. Emmanuel pergunta, no capítulo 64 do livro Fonte Viva, ele fala, não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Por que indagar? Nos falta ainda a compreensão verdadeira. Olha aqui, é um sentido que lhe falta. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. E aí é perguntado, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta dos espíritos. Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, ó o obstáculo. Qual que é o nosso obstáculo atualmente? A matéria. Olha para você ver. Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, olha, perante ele, próximo dele, olha aí, então ele o verá e o compreenderá. Olha que bacana, olha que excelente. E aí, a gente pode pegar a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, a pergunta número 11, a pergunta número 12, a pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre isso. Nós não podemos compreender ainda a imensidão de Deus. Tem uma música que fala assim, ninguém explica Deus. Nós não podemos explicar Deus. Nós não podemos explicar Ele. Porque o nosso entendimento ainda é muito fraco. E aí, temos uma coisa bacana nessa história. Porque Jesus deu umas ideiazinhas pra gente. Porque a gente ainda não compreendeu o mestre, o ensinamento do mestre, como devemos compreender. Nós sabemos amar de verdade, né? Nós temos um vislumbre do que é o amor quando olhamos para Jesus, que é o nosso guia e modelo. Mas nós não sabemos amar ainda. Jesus deu os passos, por isso ele disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Então olhemos para Jesus e vamos ver os passos que ele deu. Por exemplo, em Mateus, pegar aqui, em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, Jesus já chega dando uma primeira para a gente. Portanto, vós orareis assim. Pai. Olha a dica. Pai. Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus chamou a Deus de Pai. Qual era a intimidade de Jesus com ele? Era de chamá-lo de Pai. Papai. Olha que bacana. Então esse é o princípio. Olha, temos ele como nosso Pai. Tem um outro versículo em João capítulo 5, versículo 17. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Jesus fala assim, ó. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, temos vários versículos de Jesus falando de Deus como esse é o princípio. Nos sentarmos perante o Pai, olhá-lo como um pai que cuida dos seus filhos. Jesus chamava Deus de Pai, nós também podemos chamá-lo de Pai. Por quê? Porque às vezes nos achamos o senhor do negócio. Porque às vezes fala Deus assim, olha aqui, ó, eu estou precisando de um carro,
eu estou precisando de uma casa, viu, Deus? E você vai ter que me dar. Eu vou jejuar, eu vou trabalhar na tarefa, eu vou fazer campanha do quilo, eu vou praticar, eu vou fazer paz. Enquanto o Senhor não me der esse carro, eu não vou parar de orar. Eu vou orar muito até o Senhor me dar. E aí, a gente vai lá em Isaías, porque Isaías nos coloca, nos dá um versículo para nos posicionar, para nos mostrar quem nós somos, em que posição nós estamos diante de Deus atualmente. Depois eu vou mostrar como Emmanuel nos apresenta, em que situação que nós estamos. Tá. Aí ele fala o seguinte, ó. Isaías capítulo 64, no versículo 8, versículo 8, diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha, Isaías chamando Deus de Pai. Não era só Jesus. Isaías, o profeta do Antigo Testamento, chamando Deus de Pai. E ele fala assim: ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Eu, o barro, e Tu, o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. E somos barro. Do pó viestes e ao pó tornarás. Somos barro. Esse corpinho é barro. O Espírito é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, barro volta para o barro. O Espírito volta para a casa do Pai. Mas precisa retornar ao barro de novo. Para quê? Para aprender humus, humildade, para apresentar perante Deus. Olha que bacana, olha que bacana. Aí a gente tem essa passagem de Isaías que nos mostra quem somos. Aí voltamos ao Fonte Viva. Esse Fonte Viva ele é excelente, porque esse Fonte Viva ele vai nos trazer a nossa posição, vai nos mostrar quem a gente é. Então vamos lá. No livro Fonte, capítulo 164, ele fala o seguinte, olha, 164. O mestre, Emmanuel falando, o mestre padroniza para nós a atitude que cabe perante Deus, chamar ele de Pai. Chamá-lo, nos posicionar, entender que ele é nosso Criador, que ele nos criou simples e ignorantes, que estamos buscando dia a dia sermos pessoas melhores, nos transformando, nos reformando, nos ajustando à divina vontade de Deus. Ajustando. Bacana. E aí, eu volto a dizer, o Livro dos Espíritos, capítulo 1, o item 10. A pergunta número 10. O homem pode compreender a íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Tem como explicar Deus? Nós não podemos explicar Deus. Não tem como explicar Deus. E aí, a pergunta que vem diante disso: o que nos impede de chegar a Deus? O que nos impede de chegar ao estado angelical, a estar perante Deus, a encontrar esse estágio de angelitude, de pensamento mais claro, de mente mais elevada? Emmanuel, no livro Fonte Viva, olha, Fonte Viva de novo, capítulo 30, nos diz, ele fala assim, ó: Deus está em nós quando
estamos em Deus. Pista. Quando eu elevo meu pensamento, quando eu elevo meus pensamentos a Jesus, a espiritualidade maior, eu estou nesse momento buscando esse ponto, que é ponto de adoração. Porque eu elevei os meus pensamentos, eu estou elevando o meu nível a um nível mais divino, mais angelical. Não quer dizer que eu levei, eu me sinto um anjo. Não. Mas eu estou vibrando, eu elevei o pensamento, eu vou vibrar num estágio mais elevado. No Livro dos Espíritos fala assim: em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, a partir do momento que eu elevo o pensamento, eu me aproximo de Deus. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Vou repetir a pergunta, tá? Pergunta 649 do Livro dos Espíritos, Lei de Adoração. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Livro dos Espíritos. Então, quando eu elevo meus pensamentos, eu estou me aproximando de Deus. Eu estou me conectando com o divino, com o que é divino, com o que é de Deus. E isso é muito bacana, muito excelente, porque é o que nós precisamos. Nós queremos estar diante dele, perante ele. Isso aí é complicado, aí vem uma coisa complicada. Porque como nós nos portamos diante de Deus? Muitas das vezes não fazemos a vontade do Pai. Ainda temos desejos, temos vontades humanas, desejos materiais. Estamos tão ligados à matéria que às vezes esquecemos que somos um espírito num corpo. Às vezes achamos que somos um corpo e só isso. E aí começamos a buscar prazeres para o corpo, satisfazer os desejos e nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus. Aí eu lembro de Lucas, capítulo 2, o versículo 14, quando Jesus tinha nascido já, né? Os anjos anunciaram, né, aos pastores de Belém. No capítulo 2 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Os anjos anunciam para os pastores e falam assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha que bacana. Paz para quem? Aos homens de boa vontade. O que nos falta? Boa vontade. Gente, esforço. Porque às vezes estamos tão enlameados, aprofundamos tanto na lama do mundo, das coisas desse mundo, das coisas materiais, que precisamos submergir, sair desse lamaçal. E Jesus dá outra dica. Olha que bacana. Aí eu vou dar uma dica que Jesus deu. Dica que dá uma acrescentada na fala de Jesus. Em Mateus, capítulo 11, versículo 12, Jesus fala assim, ó: e desde dias de João Batista até agora se faz violência
ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Tem uma outra tradução que fala assim: desde os dias de João Batista até os dias de hoje, é necessário esforço para alcançar o reino dos céus. Aí a pessoa fala assim: ah, mas isso aí ele está falando de João Batista. Aí, vamos então ver o que o Livro dos Espíritos fala a respeito. O Livro dos Espíritos, na questão 909, fala: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Os espíritos respondem: sim. Aí, tá vendo? A gente pode ver, olha que bacana. Nós podemos vencer o quê? As nossas más tendências. Olha, aí tá vendo? Você não sabia dessa pergunta aqui, ó. Mas tem a resposta aqui, ó. Vou perguntar, questão 909, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A pergunta eu vou repetir. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Olha, sim. E algumas vezes por fracos esforços. Olha aí. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu lembro de uma frase do Chico que perguntou, porque nós somos rodeados de tentações diante dessa doença. Temos as nossas más tendências e as tentações que nos levam às más tendências. E aí, uma vez perguntado para o Chico, o que é. Ele viu alguém comentando sobre tentação, que tentação é isso, que tentação é aquilo. Alguém talvez aí saiba até contar essa história melhor. Mas o ponto é, o Chico falou que a tentação é o quê? É como se um cachorro estivesse correndo atrás de nós correndo dele, com vontade do cachorro nos pegar. Entenderam? Isso é o esforço. Nós podemos nos esforçar, mas só que muitas das vezes não queremos nos esforçar porque gostamos das coisas terrenas. E aí, o que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo passagem muito interessante, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os terrenos. Do mancebo rico, né, que se apresenta, que aí fala para ele, fala com ele, ó, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Onde que estava as más tendências dele? No apego. O problema não é a riqueza, o problema é o apego. É o apego. O apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Os bens terrenos não é um obstáculo. O que é o obstáculo é o apego. E isso nos afasta de Deus. Olha para você ver, ele se afastou. Nos afasta de Deus. Muitos de nós somos como esse mancebo. Muitos de nós achamos-nos cumpridor da lei. Não, eu sou espírita há 40 anos. Eu sou espírita há 10 anos. Eu sou presidente de um grupo. Eu sou diretor. Eu sou passista. Eu faço campanha do quilo há 40 anos. Né? Muitos de nós somos como esse mancebo. Achamos-nos cumpridor da lei. Não, eu sou espírita, eu sou cumpridor da lei, eu conheço toda a doutrina, eu já li o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas
Batemos no peito com orgulho às vezes, não um orgulho falado, mas um orgulho lá interno. Batemos no peito e falamos que somos. Eu sou bom, eu sou bom. Mas aí acabamos por desprezar os que não seguem a doutrina. Batemos no peito que somos, desprezamos às vezes, acontece isso de desprezar os que não seguem essa doutrina. E caímos no erro do orgulho, do egoísmo, da vaidade, nos afastamos de Deus. O mancebo, ele guardava a lei. Muitos de nós somos espíritas ou espíritas imperfeitos, buscamos nos melhorar e por causa disso achamos-nos melhores. Sou melhor. Então, o ponto não está em guardar essa lei. O ponto está, mais para frente eu vou explicar. Peraí, senão... Quantos são nascidos às vezes na doutrina, guardam os ensinamentos, mas são apegados a esse orgulho, a essa inveja, à vaidade, ao egoísmo e ainda mais. Né? O que Jesus terá que nos propor como prova decisiva, destinada a pôr o fundo do nosso pensamento? Olha, vou perguntar isso aqui de novo. O que Jesus terá que nos propor como prova? Porque, eu sou espírita há 10, 30 anos. O que na minha vida está se repetindo? Entendendo por que está repetindo. E isso pode ser uma prova de Jesus colocando diante de mim para me mostrar o quê? Para mostrar o fundo do meu coração. Porque nós temos que analisar onde que eu preciso formar. Por que isso aqui está repetindo? Como eu estou me apresentando diante de Deus? Será que eu estou me apresentando diante de Deus bem? Mas lá no fundo eu ainda guardo resquícios, mágoas, inveja, rancor. E aí vai. O que Jesus terá que nos propor como prova decisiva, destinada a pôr o fundo do nosso pensamento? Lembremos-nos da célebre frase que muitas vezes repetimos: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E aí, precisamos entender que 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada serei. Ainda que eu fale, que eu seja um médium, que eu fale, conecte com vários espíritos inferiores, superiores, de outros planetas, de outras galáxias, mas se eu não tenho amor, isso não vale nada. Nada. E ele fala assim, ainda seria como como um sino que tine, e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que nos aproxima de Deus é o amor. O que nos eleva a Deus é o nosso amor ao próximo. É o nosso amor ao próximo. Tá. Talvez eu volto nesse texto. Nós vamos passar um pouquinho para a gente poder entender melhor outros pontos. Por quê? Voltando ao livro Fonte Viva, ele vai nos falar uma dica
de Emmanuel. Uma dica do Emmanuel. Qual que é essa dica do Emmanuel? No Fonte Viva, capítulo 30, lá na frente, quase no finalzinho, o Emmanuel fala assim, ó: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. 4 estágios o Emmanuel apresenta aqui: irracionalidade, inteligência, humanidade e angelitude. Somos ainda irracionais, muito irracionais, porque ainda agimos tão irracionalmente que não compreendemos ainda a pessoa, não compreendemos ainda o amor. Não compreendemos o amor. Mas estamos beirando a irracionalidade e a inteligência, porque já compreendemos algumas coisas, vamos a olhar as coisas com outros olhos. O conhecimento da doutrina nos ajuda a tirar um pouco do instinto animal para a inteligência, para alcançar essa inteligência. E aos poucos, alcançando essa inteligência, esse conhecimento, essa sabedoria, nós vamos nos tornando mais humanos. Olhamos para o nosso irmão e olhamos para o próximo e o vemos como irmão. E olhando para ele, para o próximo e para o outro, para o que está mais distante, para os que estão mais longe, nós começamos a enxergá-los melhor. Emmanuel fala de educar para alcançar angelitude. A dica de Emmanuel é: nos eduquemos, para nos apresentarmos diante de Deus, para estarmos perante Deus com a consciência tranquila. E aí, eu gostaria de pegar um versículo de Mateus, capítulo 5. Jesus fala uma coisa magnífica, que é o caminho para nós também. É o caminho. Ele fala o seguinte: eu, porém, vos digo, olha o ensinamento, amai os vossos inimigos. Então quer dizer que não é para amar o pessoal lá da fraternidade, do meu grupo religioso, da minha igreja. Não é só amar eles não, porque eles é fácil. Eles está mais fácil. O detalhe aqui é para amar os inimigos. E esse amar os inimigos é muito mais elevado do que a gente pensa. Porque quando começamos a amar verdadeiramente, com sentimento de geração, de luz de amor, quando começamos a amar o nosso inimigo dessa forma, aí nós e eu posso mostrar isso. Calma, nós vamos chegar lá. Jesus fala assim, ó: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, falai bem deles. Eles estão falando mal de você, fala bem deles. Fala bem daqueles que estão te maldizendo. Quando fala assim, bendizei ao Senhor, falai bem de Deus. Aqueles que estão te maldizendo, eles estão te dizendo de você mal. Aqueles que estão, e você, nós, eu e você, nós temos que bendizer aos que estão nos maldizendo. É falar bem deles. As qualidades daquela pessoa. Por isso Jesus fala: fazei bem aos que vos odeiam e orai
pelo que vos maltratam e vos perseguem. Mas não é orar para afastar eles, não. É orar para o bem deles. Senhor, esclarece o irmão, dá esclarecimento para o irmão nesse momento, porque o momento dele, ele ainda não tem um esclarecimento necessário. Então, Senhor, perdoa ele. Ele não está sabendo o que está fazendo. Senhor Jesus, envia bons espíritos para acompanhá-lo, para auxiliá-lo, para que ele possa, Senhor, evoluir espiritualmente. E um dia juntos possamos trabalhar no bem. Juntos. Isso é uma prece do bem. Do bem. Olha, Jesus fala assim, ó. Para que sejais filhos do Pai. Essa é a atitude dos filhos do Pai. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, feitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, nesse momento, ele cita Deuteronômio, capítulo 18, versículo 13. Ele está citando uma ordenança de Deus na lei mosaica. Na lei mosaica. Então, é esse caminho. É o caminho que precisa seguir. Aí, a gente vai num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo, gente, nós devíamos saber esse capítulo até, ouso dizer, que deveríamos saber esse capítulo de cor. Porque esse capítulo nos mostra. É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou citar algumas passagens para a gente refletir, para poder. Primeira passagem. Caracteres da perfeição, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, está escrito assim: Jesus disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade. Olha 1 Coríntios 13. A essência da perfeição é a caridade. Por isso que eu li lá, 1 Coríntios 13, li lá na Bíblia, a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Gente, às vezes a gente ouve a mensagem e tem que ouvir repetidas vezes. Esse capítulo nós precisamos ler repetidas vezes, para pelo menos ficar gravado no nosso inconsciente, porque já está gravado, né? Só que a gente precisa lembrar. Ele fala assim, ele mostra que a essência da é a caridade em sua mais larga acepção, porque está implícita a prática de todas as outras virtudes. De que adianta fazer a campanha do quilo e estar na campanha do quilo pensando na parede que tem que rebocar? Está lá na campanha do quilo, mas está pensando, nossa, eu tenho que rebocar aquela parede. Está no passe, mas está pensando, nossa, será que o meu filho, será que ele jantou? Será que ele não jantou?
essas pessoas não estão. Tá bom, eles estão fazendo atividade? Estão lá, o corpo está na atividade, mas o pensamento não está. E pensamento é espírito. O pensamento é o espírito, diz Kardec no livro dos médiuns. Vai no livro dos médiuns estudar o livro dos médiuns. Porque no livro dos médiuns, o pensamento é o seu espírito. Então onde que está seu espírito? No passe ou lá na sua casa? Gente. Aí ó, continuando. Aí vem assim, ó. Ele fala assim. Lá no outro parágrafo ele fala assim, ó. Ele fala assim, o homem de bem. Aí quando fala do homem de bem, gente, dá frieza no coração. Porque o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Lei de justiça. De amor e de caridade. Aí nós já estamos. Porque às vezes a gente acha que a gente é o homem de bem, né? Nossa, eu faço a campanha do. Eu sou passista. Sou, toda segunda-feira, ou toda quinta-feira, ou todo domingo, não sei qual que é o seu grupo que você frequenta, qual horário, mas tem gente que é domingueiro. Dentro da doutrina espírita. É domingueiro, vai à missa da doutrina espírita. Não, eu cumpro, eu vou na missa. Né? Ou então vai no culto dominical da doutrina espírita. E aí, o que acontece? Acha que está praticando a lei, que está praticando a justiça, que está praticando o amor e a caridade. Não, recebo o meu pagamento, eu tiro um pouquinho lá, eu tiro R$10 e dou aos pobres. Eu ajudo. Tudo o que temos, na verdade, não temos. Porque tudo foi nos entregue para administrar, a distribuir para o nosso próximo. E aí, o homem de bem, ele tem fé em Deus, ele tem fé no futuro. Olha! O homem de bem, ele tem fé no futuro. Ele tem medo de desencarnar? Não. Porque ele tem fé no futuro. Olha que bacana. Ele pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Olha que fantástico. Podemos nos encaixar nesse irmão aí? Não, ainda não. Mas precisamos nos apresentar perante os meus irmãos. Como estamos? Por que nos diz que a primeira coisa lá no Fonte Viva, no capítulo apresentarmos perante Deus, ele fala da irracionalidade, da inteligência, do ser humano e do alcançar a angelitude. Os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta o infinito. Esses são os espíritos imperfeitos. Por isso, eles não rompem nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que tem. Nós somos esse corpo, nós estamos num corpo. A crença nos espíritos é para eles um simples fato. Eu conheço a doutrina toda. Eu conheço a doutrina. Eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo muitas vezes. Faço o culto no lar toda semana.
Então, ele sabe, mas não modifica, senão pouco ou nada, as suas tendências instintivas e racionalidade ainda. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa capaz de ser os seus pendores. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme, quando realmente o quer. O dever é obrigação. Precisamos nos educar, porque quanto mais buscamos, quanto mais nos educamos moralmente, intelectualmente, mais nos postamos, mais nos aproximamos de Deus. Então, como diz Jesus, orai e vigiai. Tem uma passagem de Jesus que ele fala: o ovo. Orai, vigiai, não, olhai, vigiai e orai. Eu vou essa passagem e se alguém quiser, depois eu vou passagem na Bíblia. Ovo, olha, vigia e ora. Porque quando elevamos os nossos pensamentos, Romanos capítulo 12, versículo 2, elevar os nossos pensamentos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando elevamos os nossos pensamentos, quando nos educamos, nos aproximamos dele. E ao nos aproximar dele, e ao nos disciplinar, porque é uma disciplina que precisamos impor a nós mesmos. Porque quando nos disciplinamos, podemos nos aproximar de Deus. Claro que estamos rodeados de existe uma nuvem de testemunhos, como dizia Paulo. Temos espíritos bondosos que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando para estarmos perante Deus. Só que a questão aí é a nossa vontade, é o nosso desejo. Aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala assim, ó: quando Ares procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Ser nessa câmara secreta, no seu interior, ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Essa é a nossa atitude, nos posicionar diante dele como filhos e clamar, como Paulo fala em suas epístolas: Abba, Pai, Papai, Papai nosso que estais nos céus. E enxergar no meu próximo,
no meu inimigo, naquele que se diz meu inimigo, enxergar nele o Pai, ver Deus nele e ver nele um irmão. Nos aproximamos de Deus ainda mais, como quando enxergamos no nosso irmão, quando enxergamos naquelas pessoas que mais nos perseguem, quando enxergamos nos nossos familiares que mais nos caluniam, ou naquelas pessoas que mais pegam no nosso pé, quando enxergamos neles o irmão, quando enxergamos neles a presença a nos admoestar, a nos orientar. É por isso que lá no Salmo, nós vamos ter uma passagem antes de encerrar aqui. Lá no Salmo 23, tem uma frase que as pessoas às vezes passam e não veem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a alma, guia-me pelas veredas da sua justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A tua vara é aquela vara que a ovelha está saindo fora do rebanho, ele vem, o pastor vem com a vara, opa, volta para o caminho. Opa, está saindo fora. Então, às vezes, Jesus falou uma mensagem, ele disse o seguinte: se eles não falarem, as pedras falarão. Então, muitas vezes não ouvimos a mensagem que Deus nos falando, sempre e sempre e sempre. Aí nós saímos lá fora, alguém lá na rua vai e fala pra gente aquela mesma coisa que a gente ouviu. E aí você fala assim, uai, mas por que fulano está falando isso comigo? Opa, eu ouvi isso no grupo, eu ouvi isso lá na página, eu ouvi lá na Fraternidade Espírita Mundo Luz, eu ouvi essa mensagem na live, e agora fulano está repetindo a mesma mensagem para mim. O que Deus quer falar isso comigo? Vamos nos aproximar mais do Papai, mais de Deus. Porque nos aproximamos dele, estamos alcançando estágios da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Gente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento. Se alguém, e a gente vai aguardar um pouquinho, se tiver alguém, se não quiser fazer isso para fazer depois da pressa, tá? Deixa eu só. É isso mesmo. Então eu vou guardar se alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Tô aguardando aí. Tá bom? Bom, se não há nenhuma pergunta, a gente vai fazer a prece, tá? Não esqueça de curtir aí as lives do canal, viu, gente? O canal tem lives, deixa eu repetir aqui para vocês. As lives são segundas e quintas às 20h30 e aos domingos às 18h, tá bom, pessoal? Nas terças, curso dos 15 princípios básicos de evolução, tá? Toda terça às 8h30 da noite. Tá bom, gente? Eu vou fazer a prece, tá? E aí a gente vai aguardar 2 minutinhos para o... Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e a espiritualidade maior.
Senhor Jesus, obrigado, Mestre amado e querido, pelo ensinamento, orientações que nos deste. Obrigado pelo amparo da espiritualidade maior. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu carinho, pelo seu amor para com cada um de nós. Mestre amado, ajude-nos, Senhor, nos dando força e coragem para no nosso dia a dia buscarmos vivenciar o seu amor através daqueles que estão à nossa volta, nos educando, Senhor, principalmente a ter o Senhor em cada um desses irmãos. Senhor Jesus, abençoa todos aqueles que nesse momento estão reunidos nesta live, neste momento, conectados com a espiritualidade maior. Jesus abençoe a cada um, que assim seja, graças a Deus.